Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Pelo contrário, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Uma outra tradução disse: aquele que pensa estar em pé. Essa expressão cuida é pensa, considera-se em pé. Aquela pessoa que olha para si mesmo e diz: eu estou em pé, eu estou bem. Como é que você está com Jesus? Estou firme. Como é que você está como marido? Estou excelente. Como você está como esposa? Estou excelente. Como você está como profissional? Estou muito bem. Como cidadão brasileiro? Estou bem. Sua vida está arrumada, organizada, está tudo certinho. Eu estou bem, eu estou em pé. Versículo 12 termina dizendo assim para esta pessoa que acha que está bem. Quantos aqui acham que estão bem? O pessoal começa a ficar com medo de levantar a mão. Que estava tão bem até agora. Quem acha que está bem? Seja sincero. O versículo 12 diz assim para você: tome cuidado para não cair. Agora, o versículo 13 vai fazer uma antítese do versículo 1 e vai dizer: não sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus. Diga: Deus é fiel. Que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Pelo contrário, com a tentação dará o escape, para que possais suportar. Que numa outra homilia aqui, em um outro domingo, nós falávamos que o escape muitas vezes é o nosso Simão Cirineu, que é o africano que vinha das encostas da África e aí ajudou Jesus a levar a cruz até o topo do Gólgota. Põe a mão no coração, fecha os seus olhos, diga: Pai, edifica-me pela tua palavra, fale ao meu coração, ajuda-me a colocá-la em prática, que a minha mente esteja atenta para ouvir a tua voz por trás da voz do homem. Eu não vim ouvir homem, eu quero ouvir a tua palavra, o que ela tem a me dizer, que ela me alcance, que ela me edifique e que eu consiga me tornar em 2019 a melhor versão de mim mesmo e proteger o meu calcanhar, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Para a palavra de Deus, dê um aplauso que foi lida. Não deixe a boca fechada quando aplaude. Você pode dizer aleluia, pode dizer glória a Deus. Você já deve ter ouvido falar do calcanhar de Aquiles. Quem já ouviu? Você já deve ter ouvido a frase: todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Quem já ouviu? Aquiles é um personagem da mitologia grega. Na mitologia, você naturalmente deve ter passado por isso na escola muitas vezes. Nós temos dois escritos que caminham quase juntos, que é a Odisseia, que conta a história do cavalo de Troia, como entrou e a conquista de Troia. E nós temos também, tão famosa quanto a Ilíada. A Odisseia conta a história de um homem chamado Ulisses. Aí você diz: se é Odisseia, por que conta a história de Ulisses? É porque Ulisses é um nome romano, mas o nome grego de Ulisses é Odisseu, por isso Odisseia. E a Ilíada conta a história de Aquiles. Aí você diz: então, por que se chama Ilíada? Porque a região toda em volta de Troia se chamava Ilion. Então, Ilíada, porque conta as guerras que se passaram naquele contexto. Isso tudo é mitologia. Aquiles é um ser meio divino, meio humano.
A mitologia diz que ele nasce de uma miscigenação humana com divina, com uma intervenção sobrenatural. Sua mãe seria uma deusa, e essa deusa, chamada Tétis, teria se casado com Peleu, um ser humano. Desse casamento teria nascido Aquiles, e a sua mãe foi instruída, porque Aquiles tinha natureza humana, para que ele não morresse, mergulhá-lo no rio sagrado. E a história mitológica, que é dita como sendo de Homero, mas alguns estudiosos discutem se Homero foi mesmo uma pessoa, ou se era apenas um simbolismo de certos escritos. O fato é que a mitologia grega disse que a mãe de Aquiles mergulhou ele no rio sagrado, segurou o bebê pelos pés e mergulhou no rio sagrado para blindar ele. Só que como ela estava segurando no calcanhar da criança, o calcanhar não foi blindado. Há um outro escrito, um século depois, que vai mudar um pouquinho a história, dizendo que o marido chegou e tomou a criança, salvando a criança das mãos dela, porque achava que ela estava fazendo não era bom. O seu esposo Peleu. Fato é que a história de Aquiles é de alguém que chega para tomar Troia, porque você conhece a história do sequestro de Helena, e quando ele chega, ele vence numa batalha terrível o filho do rei de Troia. E ele não só o vence, mas depois de vencer, ele amarra o filho do rei na sua biga, aquela carruagem de 2 cavalos, e fica na frente da muralha de um lado para o outro, humilhando, enquanto o pai, o rei, esperava que ele dignamente entregasse o corpo do seu filho para ser sepultado de maneira honrosa. Ele não faz isso, ele humilha, ele vence e humilha, ele ganha e pisa, ele tem a vitória e ele achincalha. Todas as vezes que alguém, ao vencer, se mostra orgulhoso e abusa da sua vitória, ele mostra a mediocridade de alma que tem. Isso é chamado, numa linguagem filosófica, dentro da linguagem da filosofia, isso é chamado, uma linguagem que você aqui conhece, é chamado de impiedade. Como é que é chamado? Então os deuses consideraram que Aquiles cometeu uma impiedade, por isso o mataram. Como? Permitiu em que em uma guerra ele fosse atingido exatamente aonde? No calcanhar, com uma flecha envenenada, e ele então morre. De lá para cá, a linguagem calcanhar de Aquiles, desde esses contos da mitologia grega, passou a ter um significado especial. Ou seja, calcanhar fala de fraqueza. Todos nós temos fraquezas. Não há um crente aqui que não tenha fraqueza. Não há um pastor evangélico que não tenha fraqueza. Não há uma líder de célula ungida, guerreira, que ora forte, que você fala, vou pedir para essa mulher orar por mim. Ela tem uma fraqueza. Não há um jovem apaixonado por Deus, um adolescente que ame Jesus, que não tenha fraqueza. Não tem um casal que você olhe, você fala, nossa, esse casal é tão maravilhoso, que não tenha fraqueza. Todos têm fraqueza. A pergunta é, Deus tem fraqueza? Sim ou não? Não. Tem. Aí que a pessoa fica com raiva de vir no culto, fala, para que eu venho, né? Vem para aprender. 1 Coríntios 1:25 disse, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. C.S. Lewis disse, amar é tornar-se vulnerável. Se amarmos o que quer que seja, nosso coração sofrerá dores e mágoas profundas. Frase de C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. Amar é se vulnerabilizar,
é abaixar até a altura de uma criança e brincar com ela de luta e deixar ela te vencer. E dizer, puxa, você é mais forte que papai. Amar é se vulnerabilizar. Tem gente que quer ser amada, quer ser ajudada, quer receber palavras de carinho, mas ela nunca se fragiliza, ela nunca se permite ser ajudada, ela não deixa que outros ajudem, porque, não, estou bem, está morrendo, estou bem, vida está ruindo, estou ótimo, não quero ajuda, vão comigo na igreja, não quero, posso orar por você? Não preciso. Essas pessoas, elas por se orgulharem demais, elas acham que são fortes, mas veja que a Bíblia diz que a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. A pergunta é, qual é a fraqueza de Deus? A fraqueza de Deus é você. Deus tem um fraco por você, Deus ama você. Satanás sabia que se atingisse o homem, ia trazer Deus até esse planeta. E Deus há 2000 anos atrás veio morar aqui, nasceu numa manjedoura no meio de animais, se fragilizou naquela cruz. Ele podia ter saído da cruz, ter dado um peteleco na orelha de Pilatos, ter arrebentado com os sacerdotes que estavam ali, ter acabado com Herodes, ter feito um show de pirotecnia e depois ter dito, já viram quem eu sou? Agora eu vou morrer. Mas ele não faz nada disso. Ele se humilha e sangra, até morrer em fraqueza e humilhação, porque aquele que ressuscitou dentre os mortos e está aqui com a gente hoje nessa reunião, ama você. Ele ama você. Ele ama você que está aí atrás. Ele ama você que está trabalhando aí no fundo da igreja. Nunca aplauda com a boca fechada. Aplaudiu a palavra de Deus, glorifique Deus, sempre. Veja que nesse mesmo capítulo de 1 aos Coríntios, já vou voltar em Hebreus, antes do fim da ministração, mas ainda em Coríntios 1, verso 27, diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas? Deus escolheu as coisas? Deus escolheu as coisas? Alguém está vendo na sua Bíblia? Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Tem uma coisa fraca sentada do seu lado. Tem uma coisa fraca na cadeira da frente. E você é uma das coisas fracas desse mundo que Deus escolheu. Você não tinha nada para ser crente e é crente. Não tinha nada para ser vitorioso e vai ser vitorioso. Não tinha nada para ser quem você vai ser e vai ser, porque Deus é fiel. Diga para a pessoa que estiver mais perto de você, Deus te ama. Olha para ela e fala assim, de verdade mesmo. Diga para essa pessoa, Deus tem um fraco por você. Quem sabe que Deus te ama? Então levante para ele as duas mãos, as duas. Olha para o céu, veja ele assentado num trono sorrindo para você. Cadê as duas mãos? Veja ele sorrindo para você. E diga para ele, eu te amo também. Eu te amo também. Dê o melhor aplauso da sua vida para ele. Vai. Diga para a pessoa mais perto de você, nunca aplauda com a boca fechada. Você é o único ser da criação que pode ferir o coração de Deus. Você pode afetar ele. Eu conheço jovens que, porque os pais foram muito rudes e não deram amor, não deram repreensão quando precisavam, e eles se sentiram ignorados, que quando cresceram se entregaram ao pecado para ferir o coração dos pais terrenos. O marido sabe exatamente quais palavras falar para incomodar a esposa numa discussão, e a mulher sabe qual palavra dizer na hora da discussão que vai
construí-la. E o humano sabe machucar o coração de Deus. Quem é esse que vem subindo do deserto, tão formoso? E que feridas são essas? Essas são as feridas que me fizeram na casa dos meus amigos. É com um beijo que me traz, amigo. Deus tem um fraco por você. Por isso o diabo gosta de colocar o ser humano numa calçada, vomitado e bêbado. Por isso o diabo gosta de colocar um homem contra a mulher e contra os filhos. Por isso o diabo gosta de feminicídio. Por isso o diabo tem prazer na violência doméstica. E acreditem, são demônios que atuam, essas ondas são demônios. Já viu que de repente começa a cair prédio, começa a cair um monte de prédio, todo dia está vindo, cai no prédio, cai outro aqui. O que você acha? Os prédios entraram num acordo que era a data de cair? Ou então o cachorro pitbull começa a morder as pessoas? Teve uma época assim, os cachorros estavam mordendo as pessoas. Você já viu que fizeram uma assembleia de cachorro, uma reunião secreta de cachorros. Eles falaram, vamos morder as pessoas esse mês. E agora, violência contra a mulher, feminicídio se intensificando. O diabo gosta de violência de um ser humano contra o outro. O diabo gosta de furar o seu corpo, de rasgar o seu corpo. Eu estava vendo uma pessoa que colocou umas bolas aqui em cima, por dentro da pele. Ele queria umas bolas aqui. O repórter perguntou para ele por quê. Eu já botei tanta coisa em tanto lugar, eu quis botar essas bolas aqui para lembrar o diabo. E o outro, ele foi alargando aqui, disse, eu quero mais, já está pequeno. Aí pôs dá para passar um braço. Aí o repórter perguntou, quando tira, como é que fica? Ele tirou e ficou mole. Ele fica assim, ó, balançou. O diabo gosta de te... apóstolo, o senhor é contra. Você pode usar o que você quiser, a vida é tua, o corpo é teu. Eu vou para o inferno se eu arrebentar a minha orelha de jeito nenhum. Senão lutador de MMA é tudo para o inferno. Então, você pode arrebentar, você faz o que você... Eu estou dizendo que o diabo olha para você e ele não gosta do que vê, porque ele vê em você a imagem e semelhança do seu Criador. Porque Deus ama você e o diabo não quer ferir você, quer ferir Deus. É só isso que eu estou dizendo. Não ponha palavras na minha boca. O apóstolo falou que quem bota o corpo igual um gibi vai para o inferno. De jeito nenhum. Tu pode ir para o céu com gibi e tudo. Você vai ter um corpo novo lá no céu e tudo. Eu não faria. Se eu comprasse uma Ferrari, você ia desenhar nela toda? Eu não faria. Você é mais bonito que uma Ferrari. A tecnologia está tentando até hoje imitar o seu jeito de andar. Os processos do seu corpo, do seu organismo são um milagre. Um dos meus dentistas virou para mim assim, eu estudei, só anos atrás, já nem trato mais com esse dentista. Ele disse assim, eu estudei 16 anos, pastor, da minha vida, só essa parte do corpo. E ele disse, eu ainda não conheço tudo. Porque eu estava dizendo para ele, tem um dente aqui que eu boto o dedo, dói. E ele falou, o canal está feito, está tudo certinho. Eu falei, por que eu boto o dedo e dói? Aí ele falou comigo, deve ser seu dedo. Eu troquei de dentista. Você é a imagem de Deus. Você é lindão, cara. Você é lindona, querida. Você é uma mulher vencedora, você é um homem vencedor. Para de aceitar o diabo falando coisas na sua cabeça que você não é nada, que você não presta, que você não dá pra... Fala para ele, cale a sua boca, Satanás, porque eu sou filho do Todo-Poderoso Deus e estou na terra para vencer. Eu vou dar certo em nome de Jesus. Deus se fez fraco na cruz para salvar você. Jesus se fez fraco na cruz para nos salvar. 1 Coríntios 13, versículo 4 disse, 1 Coríntios 13, 4, olha na sua Bíblia. Se você não der tempo de abrir, eu separei para você, para ver nos monitores. Diz assim, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, diga comigo, Jesus
Foi crucificado por fraqueza. Contudo, pelo poder de Deus, Jesus vive. Diga comigo, Jesus vive. E o texto termina dizendo: porque nós também somos fracos nele, mas viveremos em 2019 com ele, pelo poder de Deus em nós. Aleluia! Diga aleluia! Aleluia! Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Primeiro é Gênesis, aliás, Bereshit, capítulo 3, versículo 15. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Mostra para a pessoa que está ao seu lado, não dependa só do telão, porque você vai ser edificado pela palavra. Quem quer ser edificado, diga graças a Deus. Veja o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 5: e porei inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando com o diabo. Entre a tua semente e a sua semente. Este lhe ferirá a cabeça. Deus está falando para o diabo: o filho da mulher vai te esmagar a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, viveremos em 2019 pelo poder de Deus. Amém? Amém? Está em 2 Coríntios 13, 4. Vocês acompanharam? Diga comigo. 2 Coríntios 13, 4. Nós também somos fracos. Como Jesus morreu em fraqueza e vive por Deus, nós viveremos 2019, 2 Coríntios 13, 4. Diga, pelo poder de Deus. Diga, pelo poder de Deus. Diga, pelo poder de Deus. Diga, não pelo poder da bolsa. Diga, não pelo poder do Bolsonaro. Diga, pelo poder de Deus. Gênesis 3,15 mostra a fraqueza de Jesus. Quando Jesus morresse na cruz, diz Gênesis 3,15, e esmagasse a cabeça da serpente, ele teria uma fraqueza, Jesus, teria uma natureza humana, um calcanhar. A serpente lhe feriria o calcanhar, que fala das fraquezas. Olha o que disse a Bíblia sobre nós, o povo de Deus, o Israel de Deus. Diga, eu sou Israel de Deus. Diga, mas já fui Jacó. Olha o que diz Gênesis 26, de 24 a 26, sobre o nascimento de Israel, nascimento de Jacó. Diz assim no verso 24: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis que eram gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, cheio de pelo, por isso chamaram o seu nome ruivo peludo, Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado com a mão aonde? No calcanhar do Esaú. Por isso chamou o seu nome Iacov. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Iacov é o mesmo nome do discípulo de Jesus no Novo Testamento, depois do livro de Hebreus. Escreveu um livro com 5 capítulos. Quem sabe o nome dele? Estão com medo porque parece tão diferente, né? Tiago, diga Tiago. Tiago, no Novo Testamento grego, é Iacov, na Taná, na Torá, nos Nevins, nos Ketuvins, em todo o Antigo Pacto, porque esse texto se repete no livro de Oséias também. Diga Iacov, ou Jacó, diga Jacó.
Por que ele chamou Jacó? Porque Kov em hebraico, essa parte aqui do corpo, Kov, isso é Kov, isso aqui, Kov. Chamaram ele de Yaakov, aquele que pega no calcanhar para tentar suplantar. Calcanhar fala de fraqueza. Calcanhar fala de quê? Minha pergunta para você hoje à noite: Jacó tinha muitas fraquezas, você já leu na Bíblia? Vivia tentando levar vantagens. Mas eu pergunto a você, qual é a sua fraqueza? Pensa um pouquinho. Você vai ter que enfrentá-la em 2019. Se nós não enfrentarmos os gigantes de frente, eles não diminuem, eles só vão aumentando de tamanho. Você tem que enfrentá-las de frente. Quais são as suas fraquezas? Gente que diz: eu sou excelente, minha fraqueza é comida. Todas as outras áreas da minha vida, pastor, eu estou ótimo. Comida, eu como enquanto tiver coisa em cima da mesa, eu não paro de comer. Eu tenho um pastor, eu conheci um pastor muito intenso com a verdade, de falar assim as coisas. Ele gosta de dar choque. E ele disse para um amigo dele, que não estava cuidando da sua saúde, ele disse: rapaz, na mesa assim, rapaz, eu gosto tanto de você. O pastor falou: amém. E esse cara com quem ele estava falando é um profeta, um cara que profetiza coisas que você não pode imaginar. Ele diz a cor do lenço que está no teu bolso. E não é invenção, tem uns malandros por aí, não. Profeta mesmo de Deus, muito usado por Deus. Homem piedoso, oração, ora muito. Mas a saúde, um lixo. E esse pastor sentado na frente dele, estava assim, os pastores na mesa, olhou para ele e disse assim: querido, eu gosto tanto de você. Pena que eu vou no seu enterro. O cara fez assim: hã? Eu vou no teu enterro, você vai morrer. É o que os médicos fazem quando querem dar um susto na gente. Fala: você quer envelhecer, quer ver seus netos, quer segurar os netos no colo, então você vai tomar um jeito. A maioria das coisas que são muito agradáveis na boca não fazem bem para o resto do organismo. E a maioria das coisas que na boca não são muito agradáveis fazem bem para o resto do organismo. Significa que a gente tem que fazer esforço para fazer as coisas certas. Presta atenção que para fazer o certo você tem que se esforçar. O errado não, é mole. O certo você tem que ensinar a criança, o errado eles aprendem sozinhos. Qual é o seu fraco? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Descanso preguiçoso? Pastor, sou preguiçoso, sou crente, sou honesto, sou fiel, pago minhas contas, tenho minha vida toda organizada, sou preguiçoso. Qual é o seu calcanhar de Aquiles? É homem? Ah, eu sou uma mulher de Deus, mas não posso ver um marido de outra. É mulher? Eu sou um homem de oração, minha célula está crescendo, mas passo uma mulher na rua, eu vou junto. Fofoca? Ah, pastor, meu problema é a fofoca. Estou doido para sair daqui para fazer a fofoca de algumas pessoas que eu vi aqui hoje. Qual o seu calcanhar de Aquiles? É o desânimo? Você tem uma tendência para o negativismo, sua linguagem é muito negativa, você tem uma tendência a se deprimir. Qualquer coisinha você vai se trancando, vai se resguardando, não quer ver ninguém, não quer falar ninguém, vai ficando silente, vai se entregando, vai murchando. Você tem uma tendência para isso? Essa é a sua fraqueza. Você vai ter que enfrentar ela em 2018. E eu tenho 2019. Eu tenho uma boa notícia para você. Você vai sair mais que vitorioso dessa batalha. Você vai vencer a sua fraqueza. Porque não será você sozinho, será Jesus com você. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 13, verso 18: não falo de todos vós. Veja que fraqueza fala de traição. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu. Ele fala da traição de Judas usando a expressão calcanhar, que é a expressão usada no Tequilim, no livro dos Salmos. Ele cita o Salmo: aquele que come comigo na mesa levantou contra mim o seu calcanhar. Isso é uma citação de Salmos. Levantar o calcanhar fala de traição. Tem gente que tem uma tendência para trair, tem uma tendência para enganar, tem uma tendência para usurpar, tem uma tendência para pegar o que não é dele, tem uma tendência para ser falso,
Então você precisa lutar contra essa falha de caráter. Isso pode te arrebentar e te destruir. É aonde o diabo quer te flechar com veneno. É aonde o diabo quer te pegar. No livro de Jó, capítulo número 18, verso 9, o texto sagrado nos fala que o homem que se deixa levar por suas fraquezas, o homem que se deixa levar pelo pecado, o homem que se deixa levar pela impiedade, ele será pego pelo calcanhar. Olha o que diz o texto: o laço apanhará pelo calcanhar e a armadilha o prenderá. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Faz assim se alcançar o seu calcanhar e diz: sai, diabo, em nome de Jesus. Fala assim, faz assim no seu calcanhar e diz assim: você não vai me pegar não. Dá uma batida com esse calcanhar no chão e diz: sai, capeta, em nome de Jesus. Se você já começou um ano dizendo: já estamos na metade de janeiro aí, que eu falei, olha aí, vai dar nada. A voz do diabo que chama, e vai falando. A partir de hoje você vai dizer: sai, diabo, a sua voz não tem efeito no meu ouvido, mas a palavra de Deus que diz que eu sou mais que vitorioso. Qual é o seu fraco? Qual é o seu fraco? Eu sei qual é o fraco do meu amigo. Eu sei qual é o fraco da minha esposa. Pastor, até o seu fraco eu já descobri, pastor. Você tem que descobrir o seu fraco e tratar ele, porque senão o diabo usa isso para te pegar. O que fazer para não cair nas armadilhas da fraqueza? Pergunte isso para duas pessoas mais próximas. O que a gente faz aí para a gente não cair nas armadilhas da fraqueza? Número 1, são duas coisas só. Essa mensagem tem 2 pontos. Duas coisas. Sabe o que a gente faz para não cair nas armadilhas da fraqueza? Número 1, não confie demais em si mesmo. Não confie demais em si mesmo. É o que o texto está dizendo. Olha o verso 12: aquele pois que cuida está em pé. Aquele que acha que é o bonzão, aquele que acha que pode enfrentar, que não cai. O texto disse: cuidado para não cair. José saiu correndo. Largou a capa na mão da mulher de Potifar, que devia ser bonitaça. A mulher naquela época era um produto comprado. O cara era uma autoridade. Até hoje também é tudo assim. Você pode ver as mulheres dos governantes. Botaram até foto do Temer no lugar. Você está fazendo o que aí? Estou aguardando minha mulher nascer. Diz que ela é não sei quantos anos mais nova. Ele saiu correndo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: a Bíblia fala que quando é pecado é para você correr. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal, fuja dos desejos da mocidade. Vai correr. Se você ficar, você cai. Não, vou ficar aqui. Não vou cair. Eu me garanto. Aleluia. Vou dormir aqui com a mulher de Potifar, só nós dois, não vai rolar nada. Corre. Agora diga para o seu lado: quanto ao diabo, a Bíblia manda resistir. Diga: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, a tentação, a Bíblia manda correr. O grande homem não é o Sansão que diz: eu vou até Dalila e não vou cair. Esse não é o grande homem. Inclusive Dalila é a maior mulher da Bíblia, né? Dalila, enorme. Ele foi para cima, caiu. José saiu correndo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: corra do pecado. Fala para ele: seja humilde. Ou seja, creia que sem Deus você não consegue resistir ao mal. Tem que buscar a Deus diariamente. Leitura bíblica de 2018 não serve para 2019.
Mas eu já li a Bíblia 5 vezes, pastor. E está assim ainda? Então leia mais 50. Diga humildade. Humildade. Aquiles morreu porque não sabia que tinha um calcanhar de Aquiles. Aquiles morreu porque ele não protegeu o calcanhar. Ele tinha que saber que era o ponto fraco. Ele não protegeu. Mesma coisa o Golias, que tinha um espaço na armadura dele. Humildade, queridos, é muito mal interpretada. Eu falei no 14º livro que escrevi, Teshuvá, tem um capítulo inteiro sobre humildade. E humildade, queridos, não é ser subserviente. Ser humilde não é se autoanular. Humildade não é pobreza. Humildade não é andar rasgado. Humildade não é andar fedido. Ó fulano, sente aí o cheiro da minha humildade, ó. Não, isso não é humildade. Humildade não é diminuir-se. Você toca um instrumento bem, o cara fala, não, você tocou bonito. Eu disse, que é isso, eu só arranho. Mas por dentro está dizendo, arrebento. Isso não é humildade. A palavra humilde vem de humos. E essa expressão humos, ela é muito interessante. Eu gosto muito de etimologia, que é o sentido das palavras, porque humos, o sentido, o significado de humus é terra fértil, e também humus tem um sentido de adubo. Então humus é o chão abaixo de nós. Diga comigo, humus é o chão abaixo de nós. E é interessante que a palavra humus também é a raiz da palavra humano. Quem aqui é humano? Graças a Deus. Quem não levantou que estava distraído, mas é humano também. Então, a pessoa, humano, humus. Por isso, quando alguém é muito empático, é muito amoroso, pensa no outro, fulano é muito humano. Fulano é mais humano que cicrano. Então, humus tem esse sentido de solo abaixo dos pés. Quando digo que somos humanos, somos humildes, humus, eu estou dizendo, somos todos iguais, temos valores iguais. O homem tem o mesmo valor da mulher. A mulher não é uma propriedade do homem. Quando você fala assim, minha mulher, não é porque você comprou uma, não. É que você casou. Você é dela e ela é sua, mas você é dela. Então nesse sentido são iguais. Há uma tradição cristã que acredita que o apóstolo São Paulo se converteu a Jesus dia 25 de janeiro, que é o aniversário da cidade de São Paulo. Vai ser agora dia 25 de janeiro. A cidade de São Paulo nasce 25 de janeiro. Eles deram esse nome para a cidade de São Paulo por causa dele. E Paulo em grego quer dizer pequeno. E foi um cara extraordinário, escreveu metade do Novo Testamento. É a maior cidade do Brasil, se chama São Pequeno, São Paulo. Então ser humilde não é se diminuir. Ser humilde é admitir que você precisa de Deus. Ser humilde é saber que sabe, mas saber que não sabe tudo. Ser humilde é saber que pode, mas saber que juntos podemos mais. Ser humilde é saber que a sua opinião é importante, mas a do outro também é. Ser humilde é saber que juntos temos melhores resultados, que se o marido e a mulher se unirem é melhor para casa. Ser humilde é saber que existe uma vida, um mundo para além de você. Ser humilde é entender que o outro existe, é ouvir o que o outro tem a dizer, é dar valor aos outros e, sobretudo, ser humilde é depender de Deus. Número 2. Então diga comigo, primeira coisa, não confiar demais em mim mesmo. Diga a segunda e última coisa, não confiar de menos em mim mesmo. Qual é a primeira? Qual a segunda? Porque o verso 12 disse assim, não confia muito em você. E o verso 13 de Hebreus 10, do texto que nós lemos, de 1 Coríntios 10, nós abrimos a ministração, ele disse, confie um pouco em você mesmo. Por que diz isso? Porque o verso 13 disse assim, mas Deus não nos deu tentação que não fosse humus, que não fosse tentação de gente que está no mesmo nível que você. Não é só você que sofre, não. Não é só você que tem conta para pagar, não.
Não é só você que sente dor, não. Não é só você que fica triste, não. O líder da minha célula triste, onde já se viu? Onde? Aqui na terra. Não é só você que tem dúvidas, não. Não é só você que tem medos, não. Não é só você que tem problemas, não. O texto disse: Deus não nos deu tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará sermos tentados além do que podemos suportar. Pelo contrário, com a tentação dará também o escape. Então todo mundo que está nessa reunião em 2019 terá sempre escapes divinos para suportar as dificuldades que virão pela frente. Você crê? Diga amém, dê um aplauso a Jesus. Estamos acabando. Então creia que com Deus você consegue resistir, mas tem que buscar Deus diariamente. Ele vai te mostrar a saída. Hoje você precisa de uma blindagem completa, e essa blindagem vem pela dependência de Deus, pelo sangue de Jesus. Posso ouvir amém? Jesus fisicamente tinha uma fraqueza que poderia ser morto. Jesus poderia ser morto, tanto ele morreu na cruz por nós. Agora, quando ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus não pode mais morrer. Jesus está aqui conosco, e ninguém mais pode matar Jesus. Jesus aparece em Apocalipse ressuscitado e vitorioso, Apocalipse 1,15. Eu vou ler com você. Eu quero terminar nessa parte. Olha o que diz o texto, Apocalipse 1,15. João disse: eu vi Jesus, e uma das coisas que eu reparei, ele diz no verso 15, foi os pés dele. Claro, João lembrou de Gênesis 3,15. Olhou para os pés, e os seus pés pareciam bronze polido, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. O Jesus que está aqui hoje não tem mais fraqueza, não pode mais ser ferido no calcanhar. Os seus pés são de bronze para pisar o inferno inteiro e nos dar vitória no ano de 2019. Tem alguém que crê? Diga amém, dê um aplauso a Jesus. Vamos ler só 2 passagens. Não aplauda com a boca fechada. Leia comigo Colossenses. Vamos terminar em Colossenses. Um texto curtinho e um texto bem longo. Colossenses 2,12 diz assim: sepultados com ele no batismo. Antes de ler, você entendeu o que você está lendo? Diga assim comigo: Jesus, antes de morrer, tinha um calcanhar frágil. Quando ele ressuscita, tem o calcanhar de bronze. Diga: o poder da ressurreição nos blinda, mas eu tenho que buscá-lo todos os dias. Olha o que diz o verso de número 12: nós fomos sepultados com Jesus pelo simbolismo do batismo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: acho que você não sabia, mas eu já morri. Fui sepultado junto com Jesus através do símbolo do batismo, e nele também ressuscitei. É louco isso, mas diga: ressuscitei. Pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quero que você pense no que você leu. Diga: através do batismo, simbolicamente, pela fé, o meu espírito voltou 2000 anos atrás e entrou naquela gruta com Jesus. Fui sepultado com Jesus. E agora que Jesus ressuscitou, junto com ele, eu sou um ressuscitado pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos.
Quando eu era pastor em Uberaba, o chefe da loja maçônica teria, veja, futuro do pretérito, teria mandado uma pessoa que foi ao meu gabinete. Eu só vi essa pessoa. Chegou lá de terno e gravata, sentou comigo, eu pensei que era um aconselhamento. Ele olhou nos meus olhos e disse: vim trazer um recado da loja maçônica. Não pregue contra a maçonaria e tudo lhe irá bem. Eu respondi para ele: prego tudo o que Jesus mandar pregar e que estiver na Bíblia, e vai-me bem. Ele saiu e foi embora. Eu tinha 24 anos. Já se passaram 25 anos. Ainda estou vivendo, graças a Deus. Aqui na terra. Quando eu estava pastoreando em cima da Corpaço, enfiaram uns bilhetes debaixo da porta com várias mensagens dessas, com recortes de revista que a pessoa não quer se identificar. E tinha uma mensagem: vigia que vai morrer. Eu botei uma outra mensagem na mesma porta, deixei lá para o cara passar no dia seguinte, sabia que hora que ia. Chegou tarde, já morri. Eu não estou brincando, irmãos. Nós morremos em Cristo e ressuscitamos para uma vida nova com Ele. Se você ainda está muito preso à tua vidinha, você não conheceu ainda Jesus. Agora, quem já ressuscitou com Jesus? Amém. Paulo tem uns conselhinhos para você que eu vou ler, e você fica em pé para orar comigo depois que eu ler, pode ser? Quer ler comigo? Amém. Isso é só para quem já ressuscitou, tá? Vamos ler Colossenses. Se você estava em Colossenses 2, está perto, só virar a folha. Colossenses 3, vamos ler juntos. Depois dessa leitura a gente fica em pé. Abra na sua Bíblia, mesmo que eu mandei os textos lá para o Cláudio, mas às vezes eu até me arrependo de mandar, que eu gosto que você olhe na sua Bíblia, que você marque, que você olhe, que você anote, que você veja. Colossenses 3:1. Só para quem já ressuscitou. Quem não ressuscitou não serve, mas já ressuscitou é para você, ó. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde está assentado Cristo à destra de Deus. Se você já ressuscitou com Cristo, verso 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar nesse universo, se manifestar nesse cosmos, se manifestar nessa atmosfera, e então também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortifique a prostituição, mortifique a impureza, a afeição desordenada, mortifique a vil concupiscência, mortifique a avareza. Diga não para a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo vocês andaram quando viviam nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do homem, do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos os crentes. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, escolhidos de Deus, santos e amados, de entranháveis afetos de misericórdia, de benignidade, de humos, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver uma reclamação contra o irmão. Assim como Cristo vos perdoou, assim façam vocês também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo
vínculo da perfeição, e o shalom de Hashem, a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo chamado igreja, domine os vossos corações e sejam agradecidos, e a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, dando a vocês toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos, com músicas espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando agradecimento a Deus o Pai. Vocês mulheres, sejam submissas aos próprios maridos, porque é assim que o Senhor quer. Vocês aí, maridos, amem as vossas mulheres, não vos irriteis contra elas, quanto mais bater, não é nem para irritar. Vocês, filhos, obedecem tudo os vossos pais, porque Deus gosta desse negócio. Vocês, pais, não fiquem irritando os filhos de vocês, porque senão eles se desanimam. Vocês que são servos, obedeçam em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas com simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto vocês fizerem, façam com todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor e como se não estivesse fazendo para os homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor é que vocês estão servindo. Mas quem fizer agravo, receberá agravo que fizer, pois Deus não faz diferença de pessoas. Isso é para quem ressuscitou. Está tudo dito aí. Estude em casa, aplique na vida e vamos em frente. Fique em pé comigo no seu lugar.